Preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois Ele o meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar. Ao sentir-me rodeado de cuidados terreais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus. Provareis na vossa vida o poder que vem da cruz, o poder que vem da cruz. Vamos dar início, né? Já se passou aí 3 minutos do combinado. Vamos iniciar. Vamos pedir para a irmã Zélia fazer a oração inicial. Logo após nós ouviremos o hino. Irmã Zélia com a palavra. A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos, oremos. Paizinho querido, Senhor da glória, em nome do Senhor Jesus, aqui estamos reunidos em teu nome, para louvar-te na beleza da sua santidade, para aprender mais e mais da sua palavra. Por isso lhe rogamos, ó Deus, que seja com o teu filho, que vai estar trazendo o estudo nesta noite. Abençoa, Pai, teu servo, pastor Saul, seja com o teu servo, diácono Lindenberg, à frente deste trabalho,
e seja com todos nós que aqui nos encontramos. Que todos nós estejamos como orienta a tua palavra, verdadeiros adoradores, que te adorem em espírito e em verdade, que aprenda de ti mais e mais, para que sejamos sal e luz neste mundo tenebroso. Perdoa os nossos pecados, seja de pensamento, palavra, obra, omissão. Passe sobre nós o sangue do Cordeiro. Deixe-nos mais alvo que a neve, mais branco que a lã, e que possamos, ó Deus, exaltar-te e bendizer, hoje e sempre, em nome de Jesus. Assim te oramos e já te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos ouvir o hino. Logo após nós passamos a palavra para o pastor Saulo. Amém. Nós devemos sempre só observar o que Cristo manda, né? Eu não entendi, Beguinho. É porque chegou uma ligação aqui, eu já rejeitei. Tá escutando bem agora? É, beleza. Como Sim. diz o hino, né? Nós devemos crer e observar, né? Tudo que o Senhor deixou escrito para nós
na sua palavra, né? Vamos ter uma oração, logo depois da oração, a palavra está com o pastor Saul. Pai amado, nós te agradecemos, ó Deus, por mais uma quinta-feira, Senhor, que estamos juntos. Ó Pai, que tu possa, Senhor, usar o teu servo debaixo da tua potente mão, Pai, da maneira que te apraz, ó Pai amado, para nos ensinar aquilo que nós necessitamos aprender. Tu sabes todas as coisas, ó Pai amado. Fala, Senhor, através do teu servo, para nós, que nós possamos atentamente ouvir a tua voz, tudo aquilo que está escrito na tua palavra, que vai ser lido, vai ser interpretado, Senhor. Ó Pai amado, que tu possas, ó Pai, colocar no nosso coração, ó Pai amado, para que nós coloquemos em prática em nossas vidas. É isso que nós te pedimos, já te agradecemos, no nome santo do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. A palavra está com o pastor Saul. Amém, queridos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nesta noite. Irmãos, nós vamos continuar com a nossa série de estudos a respeito do breve catecismo e já estamos chegando ao final deste módulo também, com o 8º mandamento, que é o que nós vamos estudar hoje. O tema do estudo de hoje é progresso com honestidade e justiça. Claro que está baseado em Êxodo capítulo 20, verso 15, que diz: não furtarás. É o mandamento que recomenda que o furto é errado, o furto é crime e, portanto, os servos de Deus não podem furtar. Entretanto, temos 2 outros textos básicos. O primeiro é em Efésios, capítulo 4, versos de 25 a 28, que eu vou ler, os irmãos podem acompanhar, e quem quiser também pode abrir aí a palavra do Senhor e acompanhar. Efésios, capítulo 4, versos de 25 a 28, diz assim: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir o que tiver com necessidade. Muito bem. Versos de 25 a 28. Em seguida, nós vamos ler um outro texto, também em Tiago agora, no capítulo 5, versos de 1 a 6. E Tiago diz assim: eia, pois agora, vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias que sobre vós há de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e os vossos vestidos estão comidos da traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne, entesourastes para os últimos dias. Eis que o jornal dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído, clama, e os clamores dos que ceifaram entram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente viveste sobre a terra, e vos deleitastes, cevaste os vossos corações como num dia de matança. Condenastes e matastes o justo, ele não vos resistiu. Queridos, que o Senhor aplique aos nossos corações a mensagem contida
nesses dois importantes textos da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez nesse instante. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos pelos momentos que tu estás nos concedendo agora, Senhor, de estudarmos a tua palavra como igreja. Abre a nossa compreensão para a tua palavra nesta noite e, acima de tudo, faz com que nós possamos colocar tudo isso em prática na nossa vida. É em nome de Jesus que te oramos. Amém. Queridos, progresso com honestidade e justiça. Esse é o tema que nós vamos tratar hoje dentro do mandamento do Senhor que diz: não furtarás. Irmãos, continuando com os estudos, tendo por base as perguntas que se encontram no breve catecismo, consideraremos hoje as que envolvem o 8º mandamento, examinando os nossos símbolos de fé e especificamente abordaremos com os irmãos agora e leremos também para os irmãos aqueles que estão contidos no breve catecismo. E eu não canso de dizer, irmãos, que é necessário que os irmãos façam uma leitura mais ampla para ampliar o seu conhecimento sobre este assunto, analisando também o catecismo maior e a confissão de fé, porque ampliam os horizontes a respeito desse tema, como também de todos os outros que já estudamos até aqui. A pergunta de número 73, qual é o 8º mandamento? O 8º mandamento é: não furtarás. Êxodo, capítulo 20 e verso de número 15. A pergunta 74 diz: que exige o 8º mandamento? Lembrem, irmãos, que nós temos nesta série o mandamento, o que ele exige, seguido do que ele proíbe. Não é? Então, nós temos esses aspectos e essas nuances. Pois bem, o 8º mandamento exige que procuremos o lícito adiantamento das riquezas e do estado anterior, tanto nosso como do nosso próximo. Esta assertiva está baseada em Provérbios, capítulo 27, verso 23, Provérbios 22, versos de 1 a 4, Filipenses 2, 4, Êxodo, capítulo 23, versos de 4 até o verso de número 6. Agora, por outro lado, nós temos também a proibição que está colocada na pergunta número 75, e é a seguinte: que proíbe o 8º mandamento? O 8º mandamento proíbe tudo o que impede ou pode impedir injustamente o adiantamento da riqueza ou do bem-estar, tanto nosso como do próximo. Provérbios 28, 19, 1 Timóteo 5, 8, Tiago, capítulo 5, versos de 1 a 4, que está dentro do texto lido nesta noite, que trata a respeito das questões que se relacionam com a riqueza. Ser rico não é pecado. Ter bens não é pecado. Porém, a aquisição destes bens, desta fortuna, deste dinheiro, precisa ser lícita. Se foi ilícita, é pecado. Temos o caso do coletor de impostos, que obteve a sua riqueza com fruto
de exploração alheia. E quando ele se converte, ele diz: metade eu já vou doar agora para pagar aqueles de quem roubei. E vou fazer distribuição entre os pobres. Pois bem, ter dinheiro não é pecado. Ser rico não é pecado. A Bíblia diz que o que é pecado é colocar o seu coração nas suas riquezas, colocar o seu coração nos seus bens. Aí sim é onde está centrado o pecado. Bem, irmãos, fizemos a leitura de 2 textos. O primeiro foi de Efésios, capítulo 4, versos de 25 a 28, que vamos analisar esse texto agora, versículo a versículo. E a segunda foi em Tiago, capítulo 5, versos de 1 a 6, que não vamos explorar versículo a versículo, porque ele trata a respeito da riqueza, mas em um outro sentido, em um outro aspecto, mostrando que a riqueza e os bens não é tudo, e pode, inclusive, ser nada. Não é? Então, trouxe apenas como complemento, mas o objeto do estudo mesmo é Êxodo, que já foi lido, e também Efésios, que já foi lido. Porém, Êxodo diz apenas: não furtarás, o verso base. Já Efésios, capítulo 4, verso 25, ele é mais abrangente e é ele que nós vamos analisar. Eu me lembro, irmãos, que conversando com um irmão da igreja, presbítero, da nossa igreja da Liberdade mesmo, e ele me dizia assim: pastor, eu já pensei em montar um negócio, em montar um comércio, um mercadinho, mas não dá certo para mim, porque eu não posso mentir, nem posso ser desonesto, e isso é o que mais tem. Então, eu certamente quebraria. Então, nós vemos, irmãos, que a desonestidade, a mentira está presente na vida cotidiana dos homens no passado e também nos homens da atualidade, inclusive no que diz respeito a negócios. Pois bem, aqui o apóstolo Paulo, instruindo na carta aos Efésios, no verso 25, ele começa falando a respeito da mentira, que já ouvi muitos irmãos dizer: uma mentirinha inocente, não é? Às vezes é bom para ajudar. Não existe mentirinha inocente, irmãos. Existe mentira, que tanto faz ser pequena quanto grande, ela é mentira do mesmo jeito e não tem para Deus nenhuma graduação, é pecado igualmente. Não é? Pois bem, ele começa falando da mentira, no verso de número 25, o que leva-nos a entender que na época de Paulo, a mentira já era algo muito frequente entre a sociedade na qual ele viveu. Pois bem, verso 25, depois de dar enfoque à necessidade de santificação ou de conformação com a imagem de Deus, o apóstolo insiste em deveres específicos. Interessante notar que em quase todas as expressões neste trecho de sua carta, o autor, Paulo, apela para uma atitude negativa, depois para uma atitude positiva, e então dá ou lista o motivo. Assim temos: deixando a mentira, primeira expressão. Depois diz ele: fale cada um a verdade. E em seguida, porque somos membros uns dos outros. Então Paulo está dizendo: não minta, diga a verdade. Nós somos irmãos. Devemos respeitar uns aos outros e devemos ser verdadeiros naquilo que dizemos. Pois bem, deixando a mentira, diz Paulo, o costume de mentir era muito comum, e ainda é,
entre os incrédulos. Daí o proceder desonesto. O verbo que aparece aqui no original grego é o mesmo que se encontra no versículo de número 22, que é traduzido por despojar. Para os incrédulos, a mentira era como uma roupa que se vestiam. Mas, infelizmente, o hábito de mentir caracteriza também a sociedade moderna na qual vivemos, e a Bíblia o relaciona como um dos frutos da carne. Um dos frutos da carne, conforme a instrução que nos traz a palavra de Deus. O crente, despojado da velha vestimenta, deve estar assim. Efésios, capítulo 6, verso 14, parte A. E Paulo trata isso aqui muito bem. Como crente, você, se mentia, não mente mais. Se roubava, não rouba mais. Se era desonesto, não será mais desonesto. E assim sucessivamente. O contexto mostra que Paulo falava especialmente aos cristãos. E o motivo pelo qual deviam falar a verdade era a razão da maior intimidade que existe entre os membros do corpo de Cristo, que é a igreja. Segundo ponto, Paulo fala a respeito da ira e também fala a respeito do diabo. O que dá a entender que a ira e o diabo parece que andam juntos, né? Ou estão sempre próximos um do outro. Versos 26 e 27. Aqui temos uma exortação de Paulo com referência à ira. Há três coisas que devem ser observadas. Primeira, não permitir que a ira seja ocasião para cair em pecado. Segundo, não alimentar a ira. Terceiro, não conceder oportunidade ao diabo quando estivermos irados. A palavra do verso 26, ou as palavras do verso 26, são uma citação do Salmo 4 e o verso 4. Alguém escreveu que há uma ira que é justa, tal como a vemos em nosso Senhor Jesus Cristo, nos eventos de Marcos 3:5 e em João capítulo 2, versos de 13 a 17. Mas sua ira nunca o levou a pecar, porquanto mantinha suas emoções sob perfeito controle. O cristão deve estar certo de que sua ira provém de justa indignação e que não exprime apenas provocação pessoal ou orgulho ferido, que geralmente é o que ocorre. Não deve possuir motivos e fins pecaminosos, nem permitir que o leve a qualquer forma de pecado. Portanto, a ira deve ser algo muito, mas muito passageiro, porque Paulo continua falando e diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira. E também para os irmãos lerem Deuteronômio, capítulo 24, versos de 13 a 15. O mal da ira é que, dada a nossa natureza pecaminosa, ela dá ocasião ao diabo, se não soubermos controlar as nossas emoções. É preciso sempre resistir ao diabo, como recomenda Tiago, no capítulo 4 e no verso de número 7. Bem, prosseguindo, chegamos finalmente
ao versículo de número 28. Paulo diz: aquele que furtava, é possível. Aliás, o Moisés escreveu lá, né? Não, agora é Paulo, né? No verso 28. Estou analisando o verso 28. Eu confundi aqui com o mandamento. Não, aqui eu estou analisando o que Paulo disse a respeito do furto, né? E diz ele: aquele que furtava, não furte mais. É possível que Paulo tivesse em mente alguns dos seus leitores ou dos seus ouvintes que antes da conversão furtavam. E aqui ele traz a sua instrução. Agora, porém, o modo de proceder deveria ser outro. Por isso, ele diz: aquele que furtava, não furte mais. A exortação, irmãos, era sem dúvida oportuna, porquanto diante de alguma tentação, o velho e o mau hábito poderia voltar. E Paulo previne aqui: aquele que roubava, que furtava, não furte mais. E segue na sua recomendação e diz assim: antes trabalhe. A expressão aqui usada significa o trabalho vigoroso, que produz fadiga, o trabalho como nós o conhecemos. Usado também em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 10, no capítulo 5, verso 17, em referência ao serviço cristão. É igualmente empregada ainda essa mesma terminologia em 1 Coríntios, no capítulo 4 e no verso de número 12, onde se fala do trabalho manual do próprio apóstolo Paulo. Paulo era missionário, irmãos, mas ele também tinha um trabalho próprio para sua manutenção, para fazer frente às suas despesas. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 11, 2 aos Tessalonicenses, capítulo 3, versos de 10 a 12. Diz lá: fazendo com as próprias mãos o que é bom. Recomenda Paulo. Fazendo com as próprias mãos o que é bom. Se antes as mãos eram usadas de maneira desonesta, agora deviam fazer o bem, trabalhando de forma correta, agindo com honestidade, pensando em si mesmo, pensando na sua família e pensando também em outrem, conforme Paulo coloca para nós quando diz que devemos trabalhar com as nossas mãos para termos com que acudir ao necessitado. Eis aí uma norma que coloca a atividade cristã sob uma motivação superior. Não simplesmente prover o sustento próprio e o da família, mas ter condição de ajudar os necessitados. Trabalhe para isso, Paulo diz. Paulo deu o seu exemplo, irmãos. Você pode ler Atos, capítulo 20, verso 34, 35. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9. 2 aos Tessalonicenses, capítulo 3 e verso de número 8. Muito bem. Agora, nós vamos prosseguir com o nosso estudo dentro daquele mesmo foco que a gente já vem mantendo os outros, né? Nós temos 3 premissas. Primeira, nós analisamos o breve catecismo. Segunda, nós analisamos o texto. E terceira, nós vemos ainda alguns aspectos doutrinários para entendermos e vermos que não é apenas um texto isolado que trata dessa questão, mas é a Bíblia como um todo que trata desta questão. Bem, desde a criação
do mundo, o Senhor deu ao homem a terra para que dela fizesse uso e tirasse dela o seu sustento. Você pode ler Gênesis capítulo 2, verso 15, também Salmo 104, versos 14 e 15, entre muitos outros textos, mas nós trouxemos aqui apenas esses dois. Com seu trabalho, buscando atender suas necessidades materiais, ele foi descobrindo os vários meios de subsistência e foi também ampliando cada vez mais seus conhecimentos em direção ao progresso. Usando sua inteligência, aprendeu como melhorar suas condições de vida, acumular riquezas e servir-se do outro para a consecução dos seus propósitos. Mas, por causa de sua natureza corrompida, dominada pelo egoísmo, aliado à cobiça, o homem tem muitas vezes lançado mão de recursos ilícitos, prejudicando seu semelhante, criando problemas de ordem social, cometendo injustiças e, consequentemente, pecando contra Deus. Jesus Cristo fez uma advertência a respeito da preocupação exagerada pelos bens terrenos, quando disse em Mateus, no capítulo 6 e no verso 19, o seguinte, abre aspas, palavras de Jesus. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. E o apóstolo Paulo escreveu na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, e verso 10, o seguinte. Porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10. É como disse, irmãos, o pecado não é ter riqueza, o pecado não é ter bens, o pecado é colocar nestes elementos o amor, que é quando se torna a fortuna, a riqueza e o dinheiro a raiz de todos os males. Pois bem, uma vez que nós fomos salvos, e isso está também nesse contexto do que Paulo traz aqui para nós, né? Ele diz que nós devemos ter a nossa própria condição para o sustento da família e para acudir o necessitado. E isso está dentro daquela perspectiva de que nós fomos salvos para servir. Nós não fomos salvos para ser servidos, não. Nós fomos salvos para servir, assim como Jesus Cristo veio aqui para ser servo de todos. Nós também estamos aqui para servir. O homem não foi criado para viver na ociosidade. Do trecho de Gênesis, capítulo 2, verso de número 15, podemos facilmente perceber essa verdade. E, principalmente, o cristão deve saber e ter consciência de que foi salvo para servir. Aquilo de que ele precisa para a sua manutenção, para o sustento de sua família e ainda para atender o bem-estar de seus semelhantes. O homem consegue através do exercício de alguma atividade laboral. O homem foi criado para trabalhar,
desde o Jardim do Éden. Adão tinha tudo lá, mas Adão tinha o dever e a obrigação de cultivar o jardim. Era a sua atividade. Portanto, todos nós temos que exercer alguma atividade. Naturalmente, à luz das Escrituras, devemos compreender que qualquer forma de serviço deve ser de natureza lícita, útil, realmente proveitosa. Por exemplo, há indivíduos cuja ocupação é o crime, como bem conhecemos, é as drogas, entre outras coisas. Ou seja, meios ilícitos de conseguir a sua sobrevivência. E isso é condenado pela palavra do Senhor. O homem precisa trabalhar, sim. O homem precisa ter uma atividade, sim. Porém, esta atividade precisa ser lícita. O esforço pelo progresso, visando o nosso bem-estar, bem como dos nossos semelhantes, deve ser feito e realizado sempre, constantemente, com honestidade e justiça. O dinheiro devemos consegui-lo com o labor das nossas próprias mãos. Devemos trabalhar para consegui-lo. Qualquer atividade de natureza física ou mental deve ser desenvolvida de maneira honesta, respeitando-se o direito dos outros, tendo em consideração o que Paulo disse, por exemplo, em Filipenses, no capítulo 2 e no verso de número 4, quando ele diz: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Portanto, a nossa atividade precisa ser lícita, honesta. Eu não posso, por exemplo, ter, digamos assim, a atividade de ladrão, não é? E eu sobreviver dela, como alguns aí já quiseram até legalizar, não é? E ter a contribuição previdenciária do ladrão. Imagina, né? O tamanho da aberração a que nós poderíamos ter chegado. Havia um projeto que reconhecia a profissão do ladrão. Olha que coisa, né? Mas o Senhor está aqui condenando terrivelmente todas essas questões e tudo que é ilícito. Então, feitas essas considerações, o que é condenável na produção de riquezas? O que é condenável na produção de bens? O que é condenável na minha aquisição de dinheiro que é necessário para a minha própria sobrevivência, da família e daqueles que porventura necessitam? Bem, primeiro, o que é condenável? O lucro desonesto. Eu já contei aos irmãos a conversa que eu tive com aquele irmão, não é? Que queria colocar um comércio, mas disse: se eu trabalhar honestamente, eu quebro. Porque tantos outros aí trabalham tão desonestamente que se eu não trabalhar como eles, eu vou quebrar. Então, por essa razão, eu não posso ser comerciante, porque, do contrário, eu iria falir. Pois bem, o lucro desonesto é condenável aos que lançam mão de meios para se enriquecerem de forma imoral, com fraude, com corrupção, com furtos. São termos constantemente divulgados pelos meios de comunicação, em virtude de haver práticas desonestas por pessoas desejosas de ganhar dinheiro, ignorando os princípios morais que devem
regular a nossa conduta. Por isso, irmãos, estamos num momento muito delicado. Estamos num momento em que vamos eleger a nossa liderança, que vai de presidente da República a deputado estadual. Nós vamos votar em pessoas desonestas em qualquer um destes cargos? Certamente não deveríamos. Certamente a Bíblia condena isto, porque nós estaremos sendo participantes da desonestidade. Se eu sei que meu deputado, que eu votava, é desonesto, eu não devo votar mais nele, porque agora eu tenho consciência e sei que ele é desonesto. Então, ele não merece o meu voto. Não é? Então, eu preciso deixar de lado até interesses pessoais e não votar naquele que é desonesto e que eu sei que vai roubar e continuar agindo de modo fraudulento. Pois bem, quantos abusos são praticados em muitas das transações comerciais, nos serviços prestados nos diversos níveis profissionais, sendo poucos os que resistem à tentação de um enriquecimento fácil, embora de maneira ilícita. Eu me lembro, irmãos, que em determinada ocasião, na empresa que eu trabalhava, eu levei um material para ser encadernado. Antigamente precisava de ser tudo encadernado em todas as unidades, na minha também. E quando eu fui buscar o material, levei um cheque administrativo para pagar, né? E o comerciante lá me entregou um recibo em branco. Aí eu olhei assim para ele e disse: meu amigo, você esqueceu de preencher o recibo. Ele disse: não, esqueci não. O procedimento é esse mesmo, entrega em branco, você bota aí o valor que você quiser. Não, meu amigo, não quero, não trabalho assim não. Faça o seguinte, preencha e diga com que cheque eu paguei. Bota o número do cheque. Recebi com cheque de número tal. Pois bem, então nós vemos que é uma prática comum. A palavra de Deus declara em Provérbios 22:1 o seguinte: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. O caráter de um verdadeiro cristão se revela não somente pelos seus atos de devoção, mas também pela maneira como adquire os seus bens e como aplica o seu dinheiro. Zaqueu, o publicano, antes de sua conversão, agia de maneira desonesta. E isso está claramente, com todas as letras, colocado para nós nos evangelhos, entre os quais o evangelho de Lucas. Mas, convertido a Cristo, abandonou sua atividade ilícita, procurou empregar o dinheiro em benefício dos outros, restituindo todos aqueles de quem roubou tantas vezes mais e ainda ajudando os pobres e os necessitados. Você encontra essa história em Lucas, capítulo 19, e, notadamente, quero referenciar aqui o versículo de número 8. Muito bem. Outra coisa que também é condenável é a ociosidade. É você não querer ter uma atividade. Na conhecida parábola dos talentos, que Mateus registra no capítulo 25, versos de 14 a 30, o Senhor que chamou seus servos e lhes confiou os seus bens, desejava que cada um trabalhasse de acordo com os talentos recebidos. Ninguém devia ficar parado, ficar sem fazer nada e viver da dependência de outro. Evidentemente, não se trata aqui do caso daqueles que, dada a atual conjuntura econômica e financeira, estão desempregados. Aqueles que estão desempregados não exercem uma atividade
porque não encontrou um trabalho, mas tem o desejo, o objetivo de trabalhar. Claro que esses não estão incluídos. Estou falando daqueles que simplesmente não querem trabalhar, de jeito nenhum. Muito bem. O que não se concebe é uma atitude deliberada de indiferença e de se querer viver às custas do esforço alheio, sem exercer nenhuma atividade nem lutar para isso. Regra geral. Provérbios 28:19 diz: o que lavra sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que se ajunta a vadios se fartará de pobreza. Eu vou ler isso, achei tão interessante, viu? Eu vou ler de novo. O que lavra sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que se junta a vadios se fartará de pobreza. Provérbios 28:19. Bem, outra forma errada e equivocada é o roubo. O dicionário de Caldas Aulet define o verbo roubar como sendo tirar o alheio com violência ou por força, tomar ou apropriar-se injustamente de alguma coisa. A Bíblia registra o ato iníquo de Jezabel, que tramou a morte de Nabote a fim de que seu marido se apoderasse da vinha de Nabote, conforme registrado no primeiro livro de Reis, capítulo 21, versos de 1 até o verso de número 16. Irmãos, alarmante como os roubos se sucedem em nossos dias, tirando a tranquilidade de muita gente. Você pode assistir e tem programas especializados nisso. Você pode passar a tarde inteira na Record, e principalmente na Record e outros canais também, que você vai ver a tarde inteira só mostrando furtos, roubos, apropriação indébita e tantas outras coisas mais. A repressão policial não é suficiente para impedir a ação dos que agem com violência para roubar em nossos dias. Importa haver maior esforço na obra de evangelização, a fim de que os homens saibam amar e respeitar os outros. Isso nós estamos dando aos irmãos a oportunidade que quem entrou no grupo assista aqueles vídeos para que na nossa reunião você já tenha esse conhecimento. Muito bem. Agora vimos aí todas as atitudes errôneas, todas as atitudes proibidas para se obter recursos, até para o seu próprio sustento. Mas agora vamos analisar a atitude que se requer. Ter dinheiro é pecado? De jeito nenhum. Pecado é o amor ao dinheiro. E para isso você faz tudo para tê-lo, não é? Isso sim é pecado. Mas você ganhar dinheiro para o seu sustento, da sua família e de outras que você possa ajudar, é lícito. E o que é que a Bíblia requer? A atitude que se requer das pessoas para ganhar os seus recursos. Bem, devemos, certamente, empregar os nossos esforços na promoção do bem-estar, executando as nossas tarefas, primeiro, com diligência. Com diligência. Para ser bem-sucedido, o homem deve entregar ou empregar bem o seu tempo e, de maneira sábia, usar sua inteligência no aproveitamento dos recursos que Deus nos concedeu. Nos diversos campos de atividade, seja
em trabalho modesto ou naqueles que exigem maior esforço. O que importa é ser diligente e ter amor ao trabalho. Um dos biógrafos de Louis Pasteur, ao referir-se à sua atividade no domínio da ciência, diz, abre aspas, penetrado no infinito, inclinando-se diante do mistério do universo, trazendo em si a necessidade sempre maior de ideal, entregava-se com bravura à tarefa de cada dia, gostando de repetir a palavra que faz os homens úteis e os grandes povos. Laboremos. Ele recomenda o trabalho honesto, o trabalho que vai servir para você, vai servir para os outros também, e até para servir de exemplo, entre outras coisas. Bem, segundo, os irmãos vejam aí que eu já disse, a primeira coisa que se requer é diligência na sua atividade, no seu trabalho, seja ele qual for. Seja a coisa que você fizer, faça o melhor. Esse é o conceito, né? Inclusive, era um dos princípios dos puritanos, né? O que você faz, faça o melhor. Se eu fizer ratoeira, eu vou fazer a melhor ratoeira. O que eu fizer, eu vou fazer o melhor, né? Isso é uma premissa também para nós hoje. Segundo, com disposição de servir. Somos salvos para servir. Os bens que acumulamos, as nossas propriedades e tudo o que procuramos realizar devem estar dentro do desejo de servir, de sermos úteis e fazer. Tudo para a glória de Deus, como diz o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, e verso de número 31. Paulo diz que ninguém deve furtar, mas acrescenta, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Verso 28 do capítulo 4, lido. O doutor Flamínio Favero, falecido há alguns anos em São Paulo, como fiel servo de Deus, soube dignificar como poucos a carreira que escolheu, procurando servir, desenvolveu suas atividades com brilhantismo e soube colocar em prática os ensinamentos do Senhor Jesus, que diz, o qual andou por toda parte fazendo o bem, conforme Atos 10, verso 38, e deu seu testemunho do poder do Evangelho. Portanto, pessoas assim são exemplos também para nós. E você, meu irmão, de que maneira está dando o seu testemunho? O que é que as pessoas estão vendo em você? Você procura promover o bem-estar com justiça e honestidade? Esta é a recomendação da palavra de Deus para nós. Concluindo o estudo desta noite, como cristãos, e reconhecendo que a palavra de Deus é a norma pela qual devemos regular todos os nossos atos, precisamos agir sempre com honestidade e justiça. Que saibamos trabalhar no sentido de procurar atender ao bem-estar de todos, desenvolvendo os talentos que recebemos e fazendo tudo mesmo, como diz Paulo, para a glória de Deus. Quero trazer, irmãos, algumas aplicações práticas para que você possa discutir com quem estiver ao seu redor e na sua casa, quando você estiver assistindo esse trabalho. Gosto sempre de deixar algumas perguntinhas para que a gente possa discutir. Primeiro, confronte os ensinamentos desse estudo
com a sua vida diária? Como tem sido a minha vida diária? Segundo, da confrontação feita, anote numa folha de papel os pontos negativos que ainda mancham o seu caráter e os pontos positivos e trabalhe eles. Que cada um de nós faça isso. Terceiro, apresente o resultado ao Senhor em oração e Ele certamente nos atenderá da melhor forma possível. Que Ele, querido, nos abençoe nesta noite e que nos dê compreensão da sua palavra. Queridos, antes de devolver a palavra ao nosso irmão Lindenberg, eu queria dizer aos irmãos que nós estamos finalizando já a congregação de Barra. Já estamos na fase final. Já está coberto, já contratamos as portas que já foram encomendadas, que é vidro, tem que se fabricar, não é, nas medidas exatas. E esta semana, certamente vamos contratar o piso. Já temos um orçamento, pedimos um outro, que é sempre bom ver se tem outro orçamento mais barato, né? Com as mesmas especificações. E também vamos finalizar a parte elétrica. Então, acredito que mais um mês e nós já temos condições de inaugurar aquele templo, se seguir nesse ritmo que vai, né? Porque o mais demorado é o piso e as janelas que já vão estar prontos. Estive 2 vezes, estive lá no primeiro domingo deste mês, em Barra, e essa semana estive lá também, que eu fui em Esperança, de Esperança fui lá também, para a gente ver e contratamos as janelas. Só notificando os irmãos do que está por acontecer, para que tenhamos ali uma inauguração, que todo mundo se prepare para ir para a inauguração daquele templo. Que Deus nos abençoe. Nosso irmão Beguinha está com a palavra para continuar o culto. Amém. Glória a Deus, né? Vamos ver se nós nos organizamos para ir para a Barra da mesma forma que nós fomos, como iniciou ali, né? Aquele trabalho que nós fomos um ônibus, né? Os irmãos lá da Liberdade e Lagoa Seca. Vamos. Pastor disse que a gente ligar lá na Record, né? Mas basta ligar aqui no local mesmo, né? O pastor começou hoje o culto, o tema, e eu me lembrei de um ocorrido, acho que foi ontem, antes de ontem, né? Um jovem, né, que vivia no mundo do crime, né? Segundo o relato, havia saído mais ou menos 1 ano, né? E no final de semana, se eu não me engano, acho que era na terça-feira. Ele se preparava para ir para a igreja, para o culto, né? E um rapaz invadiu a casa dele, fez alguns disparos e ele veio a falecer e a filha ficou com a bala no crânio, né? Graças a Deus a menina está bem, mas ele morreu, né? Além de tudo isso aí, ainda tem a consequência, né? Mesmo que a gente venha se arrepender, mas ainda temos que arcar com as consequências dos nossos atos, né? Quando nós mentimos ou como agimos de forma delituosa, né? Que realmente seja verdade, né? Que ele tenha se arrependido, né? Mas mesmo assim, sua vida foi colhida. Também lembrar, pastor, que domingo não haverá culto na Liberdade, na segunda igreja, né? Peguinha, me permita só ampliar um pouco aí. Isso. Domingo não haverá culto em Lagoa Seca, nem na Liberdade, culto à noite. Só haverá escola dominical. E em Barra de Santa Rosa, nem escola dominical e nem culto à noite. Beleza? Obrigado. Tá certo. Então, suspensos aí, né? Os cultos. Amanhã nós temos um culto de oração. Amém. Zélia está lembrando de amanhã o culto de oração, né? Estamos chegando ao fim, vamos ter mais uma palavra de oração, né?
algum irmão quer fazer alguma colocação, quer dar mais algum aviso, faça agora antes da oração final. Irmã Beguinha, domingo eu estou trabalhando, eu sou presidente de mesa. Domingo nós estamos trabalhando, eu e Fatinha, nas eleições. Amém, irmã. Bom trabalho. Deus sabe. Continua abençoando as irmãs. Por isso, ninguém dos Araújo vai para a igreja domingo de manhã. Amém. Então, nós sabemos que o número vai ser um pouco mais reduzido durante a escola dominical, né? E à noite está suspenso o culto. Mais alguma colocação sobre o estudo? Os irmãos podem. Jorge está com a mão levantada aí, Jorge? Oi. Lembrando que no sábado nós vamos ter aquele curso de liderança, tá bom? Então, apenas avisando, o pastor Evanilson vai estar conosco no próximo sábado, no horário às 7h30. Então, nós vamos ter o trabalho, tá bom? Amém. Pastor, estava falando sobre violência, eu estava me lembrando um fato sobre assaltos e roubos. Então, faz algum tempo eu assisti, não estou lembrado qual foi o canal, não sei, não me lembro agora. Um ladrão roubou um carro de pessoa, de uma senhora. E essa senhora, ela colocou nas redes sociais, foi televisão, fazendo a queixa. Só que esse carro era de uma pessoa que era excepcional e essa senhora levava sempre pelo tratamento. Não sei o que aconteceu, não sei se foi algum líder, aquele pessoal que pratica justiça. Mas fato é que o bandido, fez uma carta, devolveu o carro e com os tanques cheios. Né, e pedindo desculpas por ter acontecido aquilo ali. Então, isso é um fato. Mas também quero, como o pastor Saulo falou, a questão dos roubos, furtos. Isso que me lembra a questão de Zaqueu. Porque Zaqueu, ele mostra que alguns entendem que é um genuíno arrependimento quando ele faz as colocações, que diz que levantou-se e disse ao Senhor: eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e restituiu 4 vezes mais. Ou seja, nós habitualmente escutamos a pessoa que rouba: não, gente, roubei, peço perdão a todos. Só que os bens que essa pessoa defraudou ou roubou, ele enriqueceu grande. Aí, às vezes, é a pergunta: como é que a pessoa chega e pede perdão às pessoas? Ó, roubei vocês, mas está com esse bem, de uma forma ilícita, guardado lá. Um exemplo: uma pessoa que rouba um carro, uma pessoa que rouba, sei lá, alguma coisa assim. Como é que a pessoa vai lá, pede perdão e está com esse bem guardado e não vem a consciência dele que aquilo adquiriu de forma ilícita e também não quer devolver? Foi isso que aconteceu no caso de Zaqueu, que alguns entendem que é um perdão genuíno, que é tanto que Jesus disse que veio a salvação nesta casa, porque não é só o pedido do perdão. Não estou dizendo entrando mérito em demérito nessa pessoa, mas a questão é: ele sentiu-se incomodado que aquele que defraudou o Zaqueu foi de forma ilícita e ele devolveu para que tenha paz de consciência e o verdadeiro genuíno arrependimento. É isso que eu chamo a atenção, que não é só o fato de da pessoa ir lá pedir perdão, não, mas devolver aquele que defraudou. É só essa colocação aqui. Amém. É verdade. Eu lembro desse caso, Jorge, que você falou, né? No carro que foi furtado havia uma cadeira que era especial para uma pessoa que tinha deficiência, né? E ao
ao perceber lá que tinha essa cadeira, né, que era um valor muito elevado, né, o carro foi abandonado, foi deixado com essa carta, né, e foi devolvido, né. Mas, assim, não é o fato daquele carro possuir uma pessoa que tem uma deficiência, né, mas se fosse um verdadeiro arrependimento, não era só por causa da pessoa da deficiência, mas porque tinha defraudado outras pessoas, né. Muitas vezes, o enriquecimento ilícito, mas se você está enriquecendo ilicitamente, você está tirando esse dinheiro de algum canto. Esse dinheiro é de alguém, né? Você está se apropriando, você está prejudicando alguém. Além de roubar, que já está desobedecendo a palavra, você ainda está tirando de alguém, né? No caso aí, nós falamos dos políticos, né? Nós sabemos que esse dinheiro está sendo tirado da saúde, da educação, está sendo do bem-estar que poderia estar proporcionando, né? E, além do roubo, né, tá defraudando as outras pessoas. Mais alguém quer se pronunciar? Muito oportuno o estudo, muito bom. Muito interessante a colocação feita por Jorge e a observação feita por você, Diácono Lindenberg, porque é verdade. Se alguém faz com que determinados recursos que a gente tem visto na história da nossa sociedade, você tirar recurso da educação, o recurso da saúde ou outro recurso, você está deixando de beneficiar, se necessita, e muitas vezes isso de forma indevida. Porque se estava verba para a ação, é porque foi estudado, foi percebido que era necessário aquele recurso. Se tem, é sinal que vai causar deficiência, deveria acontecer. E um outro que o pastor citou com muita precisão. O cristão, ele precisa observar a palavra e fazer dentro do contexto, falou da própria aplicação. Depois eu tenho que me indagar. Isso depois é um depois. O que é que eu estou fazendo em minha prática como cristão? Porque não basta sermos ouvintes, a gente precisa ser ouvinte e praticante da palavra. Obrigada pela oportunidade. Amém. Vamos orar, encerrando o trabalho desta noite, né? Vamos pedir ao pastor Davi Dionísio para fazer a oração final nesta noite. Amém, meus irmãos, vamos orar. Maravilhoso, bondoso Deus, nós queremos, Senhor, nesse instante, te agradecer pelo tempo que passamos aqui na tua presença, reunidos como teu povo para aprendermos da tua santa palavra. Queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude, nos oriente, para que assim possamos, Senhor Deus, com muito desejo, com muita vontade, colocarmos em prática tudo aquilo que o Senhor nos ensinou. Nos concede também, Senhor Deus, a bênção de uma noite tranquila, de uma noite em paz, e que tudo seja feito para a glória do Senhor, tão somente. Oramos, assim agradecidos, em nome de Jesus. Amém. 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 Boa Deus noite. Graças abençoe. a Deus. Graça e paz para todos os irmãos. Continuemos Amém. orando para que possamos desfrutar da paz que excede todo entendimento e que tenhamos umas eleições tranquilas. Nós também pedimos oração pelas meninas e pedimos oração por Arthur. Arthur também vai estar trabalhando no Rosa Mista. Eu não sei se outras pessoas mais da igreja vão estar. E quando a gente vinha domingo, ele estava pedindo oração. Eu disse, não, não só vou orar na sexta pelo grupo, mas também vou pedir oração aos irmãos. Deus abençoe os irmãos.
Deus Amém. abençoe a todos os irmãos. Amém. Pode ser que Deus abençoe a todos os nossos amados irmãos. Preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois Ele o meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar, ao sentir-me rodeado de cuidados terrenais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus, provareis na vossa vida o poder que vem da cruz.